O maior fenômeno da televisão brasileira de todos os tempos. Arrebatou uma legião de fãs na década de 90. Foi o responsável por despertar e criar uma febre de animes nunca vista antes aqui em solos brasileiros. Muitas sagas e histórias paralelas foram criadas depois. Porém, a continuação, o mangá original, nunca foi concluído. E agora, em 2026, Masami Kurumada nos dá a notícia de que sim, teremos a tão famosa continuação de Tenkairen, ou A Saga do Céu. Continua comigo aí, que na velocidade da luz eu volto e trago as notícias sobre Cavaleiros do Zodíaco, certo? Bora lá! Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geek Maromba. Eu sou Indy Maromba e desde já eu agradeço por você estar aqui e mais um vídeo prestigiando aqui e me ajudando. É novo no canal? Não conhece o meu trabalho? Então eu peço a você que você se inscreva, que ative o sino das notificações e deixe o seu like se você gostar do vídeo. Certo? Se não gostar também, não tem problema. Só diga aqui nos comentários o porquê não gostou. Né? E comente aqui depois sobre Cavaleiros do Zodíaco, se você é fã da obra e o que você acha. Certo? Bom, galera, o vídeo de hoje é um vídeo muito feliz, nostálgico e saudosista, porque vamos falar aí de Saint Seiya, ou Cavaleiros do Zodíaco. Esse fenômeno fantástico está nos corações da maioria dos brasileiros na década de 90, né? Foi aquela explosão. Mas tudo começou lá atrás, né? O Masami Kurumada, em 1986, ele lançou o mangá de Cavaleiros do Zodíaco, lá em janeiro, né? Comecinho de janeiro. E no mesmo ano, finalzinho, em outubro, já lançaram o anime lá no Japão. Fez um sucesso mediano no Japão, não foi aquela explosão, né? Igual nós tivemos aqui no Brasil. Mas no mangá original, nós tivemos lá a saga do Santuário, a saga de Hades, e logo depois, no finalzinho, a saga de Poseidon. Na verdade, não, saga do Santuário, Poseidon e Hades. Na adaptação para o anime, eles tiveram a ideia de tirar o Hades, e aí fizeram só Santuário, um filler, que é a saga de Asgard, e depois, lá no finalzinho, lá, depois de um tempo, eles lançaram Poseidon. Né? Depois da saga do Hades, a gente fala um pouquinho mais pra frente. Certo? Mas, e aqui, galera? No Brasil, o que aconteceu em 1994? Foi uma febre gigantesca. Algo de proporções nunca vistas aqui no nosso solo brasileiro. Cavaleiros do Zodíaco, para quem não viveu, para quem não sabe o que foi, galera, foi um fenômeno tão arrebatador que tinham pessoas que não tinham conhecimento de nada sobre anime e mesmo assim estavam viciadas nesta obra, porque foi fantástico, galera. Foi assim, aquela explosão de coisa do sucesso do anime, né, de passar até 3 vezes por dia. Os bonecos, que eram caros pra caramba, né, do Cavaleiro do Zodíaco na época. E por falar em bonecos, vocês já repararam no meu cenário sempre ali, né? Eu tenho o Yoga de Cisne e o Shiryu de Dragão. E também, né, a gente tem o Shiryu de Dragão, essa estátua aqui fantástica. Que o meu amigo lá, o Ricardo Locadora, faz esse trabalho de resina aqui, tá vendo? Coisa mais linda, Shiryu. Cólera do Dragão. Bom, vocês sabem que eu sou fã do Shiryu, né? Só por você estar sabendo que eu tenho a estátua aqui. E até a camisa, né? O Shiryu, eu tô aqui no vídeo. Depois eu conto, se der tempo no vídeo, eu falo pra vocês por que é que eu gosto tanto do Shiryu. Mas foi isso, galera. Lançaram filme para o cinema. Filme de anime. Até então não tinha aqui, né? Eles lançaram o filme lá. Que foi a batalha lá contra o Abel, né? Batalha dos Deuses. Tivemos a explosão de CDs de música, que foi da dupla da Larissa e do William, que fizeram um sucesso estrondoso, que cantavam as músicas lá, né? Que, pra quem não sabe, a primeira versão do Cavaleiro do Zodíaco da TV Manchete, que como foi exibida aqui no T4, não era a música lá, tema Pegasus Fantasy, né? Depois que foi dublado aqui, redublado, que lançaram, né? Na verdade era aquela música lá, né? Os Guardiões do Universo vão de vencer o mal. É aquela música lá. E depois teve uma música que foi lançada pra segunda fase, né?
que também foi no cinema, era a propaganda lá, né? Que era aquela, tem sempre alguém no cosmos ajudando os cavaleiros a vencer. Que era da Larissa e do William. E eles fizeram um sucesso absoluto, lançaram o CD. Então, você vê a proporção que nenhum desenho, nada tinha causado esse impacto em todas as mídias. Mídia audiovisual, para o cinema, para a TV, questão de marketing com boneco. Foi um negócio assim assustador, sabe? E para quem pegou aquela época lá, o Cavaleiro do Zodíaco, né? Eu mesmo, então eu vou contar a história para vocês, né? Eu não sabia de nada o que estava acontecendo. Um dia eu simplesmente cheguei da escola, deixei minha mochilinha lá no canto e trocando o canal, zapeando o canal lá. Minha TV era preto e branco ainda, girando o botãozinho lá. Aí aparece o anime dos caras cabeludos, tudo assim. Era o Shiryu de dragão. Bem aquela parte que o Shiryu volta com a armadura do Sei, que o Sei tem essa armadura, que eles foram enfrentar os Cavaleiros Negros, né? E é bem naquele episódio que é, assim, algo que marcou, né? Que é o Shiryu contra o Dragão Negro. É o Shiryu Negro lá, né? É o dragão e o dragão negro. E eu vendo aquela luta, tudo lá, e eu falei, nossa, que coisa que é essa, cara? E os golpes, e aquele estilo gráfico, e aquela qualidade de animação linda. Eu falei, meu Deus, eu tô em êxtase, eu tô morrendo aqui, né? E aí, quando o Shiryu vai enfrentar o dragão no final, ele vai derrotar, ele faz todo aquele discurso, que eles são órfãos, que eles não conhecem o amor de pai, o amor de mãe, que tudo que eles têm é o amor entre eles ali, a amizade que eles criaram ali, e esses são os laços que unem ele e o dragão dele. Ele falou, isso é conversa pra não sei o que, tal. E ele falou assim, não, eu vou te mostrar então. E aí ele dá o golpe lá, cólera do dragão. E aí vem aquela música no original da Manchete em japonês, na redublagem tiraram lá, né? Que é a música lá, Can't say goodbye, my friend. Galera, vocês têm ideia do que é uma criança ver uma cena dessa com essa música, que é do nosso, infelizmente, falecido Nobuo Yamada, né? Que era o cantor original de Pegasus Fantasy, versão japonesa. E também ele cantava essa música, né? Can't Say Goodbye, My Friend. Então, que Deus o tenha lá, né? Um grande cantor, um grande compositor. Até fizeram as homenagens para ele esse tempo atrás aí. Eu não tinha o canal, então eu não gravei o vídeo. Mas foi isso, galera. Foi um fenômeno para mim, assim, arrebatador. Me tornei fã incondicional da obra. Talvez por isso eu seja tão fã do Shiryu de Dragão e dentre outras coisas. Mas foi o primeiro contato que eu tive com a obra. Então a imagem do Shiryu me impactou. E para além disso, galera, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, foi um sucesso tão estrondoso que eles tiveram que criar uma revista aqui no Brasil, a revista Herói, só para falar de Cavaleiros do Zodíaco. Depois eles trouxeram outros nichos, né, da cultura pop, eles criaram outra coisa. Mas era um sucesso tão estrondoso que tinha que se falar em algo, em algum tipo de outra mídia, né? E eles tiveram a ideia de fazer essa revista fantástica aqui, galera, ó. Revista Herói, e vocês podem ver aqui, ó, meu dedinho aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Número 1. Galera, isso aqui é uma relíquia, isso aqui é coisa de colecionador, já me pediram para vender e eu não vendo, não troco, não faço nada. E a revista mesmo, tá? Ó. Ó. Não é só a capinha colada no jornal, igual tem um pessoal que usa aí, que faz, que copia, tira a xerox da página lá e fala que tem a revista. Não é, ó, é a revista original mesmo. Vocês estão vendo aqui, né? E falava de Cavaleiros do Zodíaco, vocês podem ver que tem outros tópicos aqui, falando do Wolverine, do Spawn aqui, do Batman, né? Mas é isso. Criaram essa revista aqui porque tamanho sucesso, tinha que se veicular, porque não tinha internet, né? A gente ia à banca comprar revista. E era um charme comprar essas revistinhas aqui. Cada 15 dias, se eu não me engano, era quinzenal, saía uma. E depois, deve ser sucesso, estrondoso, Cavaleiros marcou no Brasil aqui. Nós ficamos um tempo sem Cavaleiros, né? Como eu disse pra vocês, a saga do Hades originalmente não foi adaptada para o anime, né? Tinha no mangá, mas eles optaram por fazer Asgard e excluíram a saga do Hades, que era a saga final. E aí em 2002, voltou a saga do Hades, o Cavaleiros do Zodíaco voltou, foi de novo um sucesso, uma febre. Trouxeram uma qualidade de animação superior ao que tinha no anime original, né? Pelo menos na saga Santuário, porque da saga Inferno depois é um traço horrível, ruim, galera. Meu Deus, que baderna que fizeram ali. Depois fecharam o arco lá do Hades com o Campos Elíseos, que daí deu uma melhoradinha na qualidade gráfica e tudo, né? Lançou. E depois disso aí, nós já ficamos um tempo aí, de novo, né? Sem Cavaleiros do Zodíaco. E aí em 2004, nós tivemos aí
aí começou a polêmica, né? Que lançou o filme Prólogo do Céu, certo? Que era a batalha contra os deuses e o Apolo lá. Só que, em paralelo, já estava tendo o mangá Next Dimension, que é uma história lá, que é uma bagunça, que é 3 linhas temporais diferentes, que se passa a história lá. E o filme Prólogo do Céu, o Masami Kurumada não participou da criação. Então ele mesmo, pra ele não faz parte, entendeu? Ele desconsidera aquilo ali, não é o cânone dele. Então, para que lançar um filme que o autor do mangá não tinha autorizado e que não tinha, e era lá na frente quando não se tinha terminado o mangá de Cavaleiros, né, que era a saga Next Dimension. Galera, a Toei fez uma verdadeira bagunça com Cavaleiros do Zodíaco ao longo dos anos. Isso é um dos problemas de Cavaleiros, ele ter caído assim na questão da popularidade. Era para ter sido muito maior se eles tivessem cuidado muito bem da obra. Não cuidaram, certo? E aí fizeram esse erro, aí o mangá Next Dimension estava terminando recentemente agora, tinham entrado em ato, tudo. Eu sei que no final do Prólogo do Céu tinha acontecido aquele negócio com o Seiya, que ele dá um golpe no Apolo, aí o Apolo não sente nada lá, e o Apolo aplica um golpe nele no qual o Seiya fica sem os sentidos, não anda, não faz mais nada, vira um vegetal. E no mangá do Next Dimension eu estava contando essa história, encerraram o mangá lá, né? E o Seiya voltou, o Seiya acordou e todo mundo foi aquele boom, né? Nossa, você viu, o Seiya acordou, não sei o que, vamos ter a Saga do Céu, a Saga do Céu. Eu falei, galera, não vai ter nada, Masami Kurumada não quer desenhar mais nada. Nem que era a saga Tenkai Ren. Mas agora sim, galera, em 2026, né? Semana passada aí, Masami Kurumada anunciou que vamos ter sim, galera, né? Um mangá de Tenkai Ren, ou a Saga do Céu, que é os Cavaleiros Zodíacos lá enfrentando os deuses supremos lá, o Apolo e outros, quem sabe até os Zeus aparecer. E nostalgia vai voltar aí, galera. Provavelmente eles vão fazer o anime, tenho certeza, porém sem bagunça. O que eles têm que fazer agora? Eles têm que pegar a saga do Next Dimension, que foi finalizada no mangá, fazer um anime ou fazer um filme, sei lá, faz uma série de ovas lá, igual fizeram na saga do Hades, deixa tudo bonitinho para todo mundo entender o que está acontecendo depois em Tenkai Ren, certo? Porque tem muita gente que está desconexo, que não fala, o que é isso aí? Porque tem muita gente que não sabe sobre Next Dimension, galera, porque não foi feito nada de animação aqui, né? O mangá chegou, quem está acompanhando o mangá, ok, mas é questão de anime, a galera tá meio off disso aí. E então é uma nostalgia gigantesca, né? E uma alegria ter de volta aí, né? Este anime, este mangá, que fez parte aí da nossa infância, né? Tornou a nossa vida um pouco mais feliz, pelo menos a minha vida mais feliz, né? E eu sempre que falo do Cavaleiro do Zodíaco, pra mim é muito bom. Eu espero de repente trazer um outro vídeo aqui pra falar mais sobre, né, Cavaleiro do Zodíaco. Mas é isso, galera. O vídeo de hoje era esse aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço por vocês estarem mais uma vez aqui e até o final comigo aqui assistindo esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like. É sempre importante, galera. E deixe os comentários aqui e compartilhe esse vídeo com alguém que é fã de Cavaleiros do Zodíaco, que gosta de anime. Certo, galera? Mas o vídeo de hoje era esse aí. Um abraço e até mais.